Questão: o verbo falsear segue o mesmo padrão de conjugação do verbo passear, o que auxilia na identificação de formas corretas e incorretas de sua flexão. Comentário: certo. O verbo falsear pertence ao grupo dos verbos terminados em ir, como passear, o que permite usar este como referência na conjugação. Essa técnica pode ser utilizada para identificar a forma incorreta falseamos, pois o correto seria falseamos. Questão: no imperativo afirmativo, as formas verbais são retiradas diretamente do presente do indicativo, sem alterações. Comentário: errado. No imperativo afirmativo, as formas das segundas pessoas, tu e vós, vêm do presente do indicativo sem o S final, enquanto as demais vêm do presente do subjuntivo. Já no imperativo negativo, todas as formas derivam do presente do subjuntivo, como no caso de não mudeis, Brasil. Questão: o verbo impor segue as mesmas regras de conjugação do verbo pôr, permitindo a formação de tempos compostos semelhantes. Comentário: certo. O verbo impor é derivado de pôr e, por isso, compartilha a mesma estrutura de conjugação. Isso explica por que impusera seria a forma correta do pretérito mais que perfeito, enquanto impora é uma forma inexistente. Questão: no modo subjuntivo, a flexão do verbo impor na primeira pessoa do singular do futuro é impusera. Comentário: errado. Impusera é a forma do pretérito mais que perfeito do indicativo. No futuro do subjuntivo, a conjugação correta é impuser, como em quando eu impuser. Questão: o verbo mudar, quando conjugado no imperativo negativo para a segunda pessoa do plural, assume a forma não mudais. Comentário: errado. No imperativo negativo, todas as formas verbais são retiradas do presente do subjuntivo. Assim, a forma correta para a segunda pessoa do plural seria não mudeis. Questão: a frase fui eu quem convidou você para a festa está incorreta, pois o verbo deve concordar com eu. Comentário: errado. A concordância com quem pode ocorrer tanto com a terceira pessoa do singular, quem convidou, quanto com o antecedente, eu quem convidei, sendo ambas corretas. Questão: em todos aqueles que estudaram foram aprovados, o verbo estudaram concorda com aqueles. Comentário: certo. O verbo concorda com o antecedente do pronome relativo que, nesse caso, é aqueles. Questão: a frase não sou um daqueles que pensa na morte está errada, pois o verbo deveria estar no plural. Comentário: errado. Nesse caso, tanto que pensa quanto que pensam são formas corretas, pois o verbo pode concordar com um ou com aqueles. Questão: a concordância na frase seremos nós aqueles que herdaremos o reino está correta. Comentário: certo. O verbo pode concordar com o núcleo do sujeito nós ou com o núcleo do adjunto aqueles, sendo herdaremos uma forma correta. Questão: o verbo em achei as aulas boas concorda com o sujeito às aulas. Comentário: errado. Aulas é objeto direto e boas é um predicativo do objeto. O verbo achar é transitivo direto e não há relação de concordância entre o verbo e o predicativo do objeto. Questão: na frase considerei fáceis as questões, a palavra fáceis concorda com questões. Comentário: certo. Questões é o objeto direto do verbo considerar e fáceis é um predicativo do objeto, devendo concordar com ele. Questão: o verbo ver na terceira pessoa do plural no presente do indicativo deve ser grafado como veem. Comentário: certo. O verbo ver na terceira pessoa do plural do presente do indicativo é veem, sem acento, pois se trata de uma palavra paroxítona terminada em em. Questão: o verbo rever na terceira pessoa do plural do presente do indicativo deve ser grafado como revém. Comentário: errado. Assim como ver, o verbo rever na terceira pessoa do plural é revém, sem acento. Questão: o coletivo de camelôs é denominado cáfila. Comentário: certo. O coletivo de camelôs é, de fato, chamado de cáfila. Questão: o coletivo de caranguejos é conhecido como cambada. Comentário: certo.
O termo cambada é utilizado para designar um coletivo de caranguejos. Questão: o coletivo de cartas é denominado hemeroteca. Comentário: errado. O coletivo de cartas é chamado de escrínio, enquanto hemeroteca é o termo utilizado para designar um acervo de jornais e revistas arquivados. Questão: o plural de cicatriz é cicatriz. Comentário: errado. O correto é cicatrizes, pois palavras terminadas em Z adicionam S no plural. Questão: o plural de xadrez é xadrezes. Comentário: certo. Seguindo a regra, xadrez no plural recebe ES. Questão: todas as palavras terminadas em Z formam o plural com ES. Comentário: certo. A regra geral indica que palavras terminadas em Z adicionam ES no plural. Questão: o coletivo de chaves é conhecido como molho. Comentário: certo. O termo molho é utilizado para designar um conjunto de chaves. Questão: o coletivo de castanheiros é chamado de solto ou castiçal. Comentário: certo. O coletivo de castanheiros é corretamente denominado solto ou castiçal. Questão: a frase "o efeito das catástrofes que se verificaram" está incorreta, pois o verbo deveria estar no singular. Comentário: errado. O verbo pode concordar tanto com efeito quanto com catástrofes, dependendo da intenção da frase. Ambas as formas são aceitas. Questão: a frase "fui eu o último que conseguiu a vaga" está incorreta, pois consegui seria a forma correta. Comentário: errado. O verbo pode concordar tanto com eu, consegui, quanto com o último, conseguiu, sendo ambas as formas corretas. Questão: o verbo provir segue a mesma regra de acentuação do verbo vir. Comentário: certo. Provir e vir seguem a mesma regra, recebendo acento diferencial na terceira pessoa do plural, como em ele provém e eles provêm. Questão: o verbo deter no plural deve ser grafado como detém. Comentário: certo. O verbo deter, assim como ter e seus derivados, recebe o acento diferencial de número na terceira pessoa do plural. Ele detém e eles detêm. Questão: a frase "havia muitos problemas e houveram soluções" está correta. Comentário: errado. O verbo haver no sentido de existir deve ficar no singular, logo houve soluções seria a forma correta. Questão: o uso da forma "foi eu que fiz" está gramaticalmente correto. Comentário: errado. O correto seria "fui eu que fiz", pois o verbo ser deve concordar com eu. Questão: a frase "choveram reclamações sobre o serviço" está gramaticalmente correta. Comentário: certo. Quando usado em sentido figurado, o verbo chover pode ser flexionado no plural. Questão: o verbo ocorrer pode ser usado no singular em "ocorreram problemas no evento". Comentário: errado. Problemas é sujeito, e o verbo ocorrer deve concordar com ele, sendo "ocorreram problemas" a forma correta. Questão: a oração subordinada substantiva subjetiva pode ser introduzida apenas pela conjunção que. Comentário: errado. A oração subordinada substantiva subjetiva pode ser introduzida tanto pela conjunção integrante que quanto por si, além de poder aparecer na forma reduzida de infinitivo. Questão: no enunciado é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A oração subordinada substantiva subjetiva está representada por amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Comentário: certo. A oração amar as pessoas como se não houvesse amanhã exerce a função de sujeito da forma verbal é preciso e pode ser substituída pelo pronome isto. Isto é preciso. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!